Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de 2 mais 2 não são 4, mais uma vez com o Francisco Mendes da Silva, Jorge Adolfo e Nuno Nascimento. Hoje temos aqui 2 temas para abordar. O primeiro deles é a polémica em torno da saída do Porto da Associação Nacional de Municípios e a ameaça de outros municípios em relação a esta sua adesão, a sua pertença a esta associação. Portanto, começava a perguntar ao Francisco o que é que ele pensa sobre isto, o que é que pensas sobre isto e qual é o papel que tem tido a Associação Nacional de Municípios e se o Porto tem ou não tem razão e se Viseu ou os outros municípios deviam seguir exemplo idêntico. Normalmente esta questão, quando envolve o Porto e em particular o Rui Moreira, há um certo tique lisboeta que sinceramente também contamina grande parte do país, que é o de olhar para o Porto como uma espécie de, enfim, eles não querem ser sempre diferentes, têm uma certa mania, a coisa é um bocado exacerbada por ser o Rui Moreira, porque enfim é uma pessoa com o seu jeito de livre, que ainda por cima não está afeto a nenhum partido. Mas a verdade é que, podendo haver razão em algum substrato disso, ou seja, que o Porto tem uma noção da sua excepcionalidade, que muitas vezes pode ser excessiva, e que o Rui Moreira, de facto, também tem muitas vezes um ímpeto, não quero dizer isolacionista, mas necessariamente liderante em muitas coisas, que é evidente. Ainda bem que o Porto existe para fazer isto, ainda bem que temos o Rui Moreira, sinceramente. Porque há casos como este em que é preciso exercer essa liberdade e dizer as coisas como elas são. Porque o que o Rui Moreira fez e disse não foi mais do que muita gente, incluindo do PS, autarcas e não só, mas muito particularmente autarcas da área metropolitana do Porto, do PS, vereadores, presidentes, que assinaram documentos conjuntos em que dizem exatamente isso. Aquilo que o Rui Moreira está a dizer é uma coisa muito simples. Há uma negociação entre o Estado e as autarquias para um processo de descentralização. Gosto-se muito ou pouco dele, acho-se que ele devia ter ido devia ir mais longe ou não. Essa negociação presume a transferência de um conjunto de competências e como base dessa negociação estava um princípio de acordo, ou um princípio quanto ao acordo financeiro que necessitaria de aquilo que se chama neutralidade orçamental. Ou seja, os municípios não poderiam ficar numa situação pior do que estavam, situação orçamental, pelo facto de estarem a receber terem que exercer aquelas competências. Ou seja, o dinheiro, as transferências financeiras que eram passadas as transferências financeiras para os municípios tinham que acompanhar aquilo que era necessário. E aquilo que o Rui Moreira diz, e que eu acredito que seja verdade, por uma simples razão, não que eu tenha feito estudos, ou que tenha lido vários estudos, mas é aquilo que resulta de grande parte da conversa, de grande parte dos não é só por ser sempre assim, quer dizer, se fosse por um grau de probabilidades eu também achava que chegaria provavelmente à mesma conclusão, mas não é só uma análise de probabilidade, tem a ver com aquilo que eu vejo de ser dito por outros autarcas, e portanto não foi cumprido esse princípio de neutralidade orçamental. Estão a ser transferidas competências para os municípios que colocam em risco uma de duas coisas: ou a sustentabilidade orçamental dos municípios, ou a capacidade dos municípios, ou do Estado através dos municípios, cumprir essas funções na educação ou na saúde, por exemplo. E aquilo que a Rui Moreira tem tanta razão que já depois de se queixar, o Estado já deu mais alguma coisa. Mas, como o Rui Moreira diz, secundado por muitos presidentes de Câmara de vários partidos, não é suficiente. E aquilo que Rui Moreira também diz, que é uma das razões pelas quais ele sai da Associação Nacional de Municípios, é o facto de a Associação Nacional de Municípios, nesta negociação,
se estar a comportar mais como correia de transmissão do governo para os municípios do que correia de transmissão das preocupações e dos interesses dos municípios para com o governo. E aqui sim, chocamos naquela velha discussão sobre o que é uma maioria absoluta, sobre o que é o medo que os municípios têm de afrontar o líder, o governo, o medo dos autarcas do PS afrontarem o líder do seu partido, o papel da Presidente da Associação Nacional de Municípios, que não está lá propriamente para defender, parece que não está para defender os municípios tanto como está para defender aquilo que o governo diz que é possível fazer. E ainda bem que há Rui Moreira. E ainda bem que há um presidente de uma Câmara importante que não está ligado a nenhum dos grandes partidos, porque nós vemos o que nós vemos, mesmo para terminar agora, o que nós vemos nisto é dois partidos centrais do nosso sistema, um que está amestrado pelo poder do governo, e, que é o PS, e outro que é o PSD, que não tem liderança, não tem tido liderança, que não há nenhum líder, quer dizer, quando é evidente que há este problema, não seria o PSD a liderar a oposição? Não devia ser os autarcas do PSD nas principais cidades a tomarem uma posição pública? Eu não digo que não a tenham internamente. Mas há uma série de municípios que estão a ameaçar fazer o mesmo. Pois, mas agora porque há um líder que é o Rui Moreira. E é na base do agarrem-me, senão eu vou lá. Porque também não há um líder, só Rui Rio, isto arrasta-se há anos. Rui Rio não podia ter sido liderante nisto. Nunca quis, por uma razão, deixa-me só terminar, Nuno. Nunca quis, porque ainda por cima, nesta matéria, foi uma matéria em que Rui Rio tornou o PSD amestrado do PS, porque quis que esta descentralização fosse não uma verdadeira reforma, mas uma forma de distribuição de poder entre o PSD e o PS, como se viu na negociação e naquela farsa democrática que foi as eleições para as CCDRs. E por isso é que nunca tivemos verdadeiramente, só agora que Rui Moreira sai com este estrondo, ninguém estava atento a isto, e só agora é que percebemos que nesta matéria há uma paz podre e que o rei vai nu. E temos o PSD, que devia ser o partido liderante da oposição, a não fazer nenhuma oposição numa matéria central como esta. Muito bem. Jorge Adolfo, aquilo que o Francisco disse, e portanto eu não sou um seguidor atento destas coisas, mas recordo-me quando o Dr. Fernando Ruas era presidente da Associação Nacional de Municípios e com governos do PSD, ele tinha uma voz mais, portanto, e a memória não pode me atraiçoar, mas ele tinha uma voz mais reivindicativa daquilo que eram as necessidades dos municípios, e isso pouco a pouco se tem vindo a perder, ou portanto, e parece-me que hoje em dia a associação acaba por estar domesticada pelos partidos. Bom, e portanto... Agora só uma parte. Ajudava na altura, apesar do governo ser do PS, ser o PSD que tinha a Associação Nacional de Municípios Portugueses, porque tinha mais câmaras. E agora é que é um problema, sim, que nós temos, que é o excesso de poder de um só partido. Bom, mas eu vou pegar aqui nesta última comentário que o Francisco fez e que nos remete para uma realidade. Houve eleições e, de facto, os portugueses escolheram um partido para governar o país. E com maioria absoluta. O Partido Socialista conseguiu a maioria absoluta. Noutras eleições de caráter autárquico, os portugueses, autarquia, escolheram um número maioritário de câmaras também do mesmo partido. Foram os portugueses que escolheram. As pessoas concorreram, os candidatos, houve listas, os candidatos concorreram e o Partido Socialista também obteve, no cômputo geral, a maioria das câmaras em Portugal. E isso dá-lhe, na tradição democrática dos órgãos da Associação Nacional de Municípios, dá-lhe a presidência. Mas coadjuvado com vice-presidências que são de outros partidos. Portanto, temos que ter esta realidade. O sistema é este. Há uma coincidência que, noutras ocasiões, como se costuma dizer, não foram colocados os ovos no mesmo cesto, não é?
mas o único ovo que não é do mesmo cesto é o Presidente da República, que neste momento é um Presidente da República que por acaso também foi apoiado por muitos setores do Partido Socialista, mas não é da sua cor política, tem uma tradição social-democrata, nomeadamente foi Presidente do PSD. Portanto, a única dissonância aqui é da Presidência da República. Mas quanto ao resto, é o sistema democrático a funcionar. Agora, vou pegar na questão do Rui Moreira. O Rui Moreira e muitos outros autarcas, nomeadamente do Partido Socialista, o Francisco disse muito bem, da área metropolitana do Porto, vereadores e não só, e do resto do país, nomeadamente aqui do nosso distrito, que também discordam do cheque, porque isto é uma questão de cheque, não das competências que são descentralizadas, mas do cheque que acompanha essa descentralização. Claro que o Rui Moreira é uma voz mais independente na medida em que eu não sei se o partido Nós Cidadãos é partido mesmo, se foi constituído como partido ou não. Portanto, de todos os que eram os candidatos independentes, chegou a ser constituído ou não. Houve ali uma altura antes das eleições. Não é do Nós Cidadãos. Não, o Nós Cidadãos é o... Bom, tem outro nome. Independente próprio. O Rui Moreira é o próprio, é o movimento próprio. Pois, mas Rui Moreira. Ok, mas na altura houve aquela... Somos Porto era o slogan. Não somos Porto é do futebol. Ok. Hashtag Pronto, mas eu até estava convencido que tinha sido porque houve ali uma tentativa de alteração legislativa nesse sentido de que todos os independentes tinham que ir fundar um partido ali antes das eleições, houve essa polémica e até estava convencido que isso tinha nada. Mais uma vez o PS e o PSD entenderem-se. Sim, não interessava aos partidos que dominam tradicionalmente o espectro terem os ex-dependentes a candidatar-se como independentes. Portanto, eu queria dizer que eu, relativamente à postura do Rui Moreira, tenho uma posição que é, por um lado, é o sistema democrático a funcionar, ele tem todo o direito, como Presidente da Câmara, de sair da Associação Nacional de Municípios e até é uma espécie de pedrada no charco. Uma pedrada no charco, toma uma posição. Agora, por outro lado, penso que é no seio da Associação Nacional de Municípios que deveria, na minha perspectiva... Não terá esgotado essa... Não sei se esgotou ou não esgotou. Sei que ele, de alguma maneira, com esta posição, marca uma posição de liderança de todos aqueles que, off the record ou à frente dos microfones, vão discordando, sobretudo, da questão do envelope financeiro. Portanto, e é o sistema democrático a funcionar. Agora, eu gostaria mais, eu entendo que seria mais vantajoso, até para a própria Associação Nacional de Municípios, de ter alguém que no seu seio fosse bastante afirmativo na defesa dos interesses da sua autarquia, mas também deste princípio, que me parece que está a fazer caminho em muitos outros autarcas que até são do partido do governo. Não sei se a líder da associação é correia de transmissão ou não do governo, mas, enfim, foram palavras do Francisco, não sei, eu penso que ela é uma pessoa com créditos de competência de gestão autárquica e também políticos. E não creio que ela se prestasse a esse serviço, digamos assim. E, portanto, eu penso que seria mais vantajoso para a causa que Rui Moreira e muitos outros defendem manter-se na associação. E penso que isso não é irreversível. Digamos que tem um impacto público. Mas esta discussão, e para terminar com o que o Francisco disse inicialmente, esta rivalidade que muitas vezes surge entre Lisboa, Porto-Lisboa, o Porto é a questão do aeroporto, é a questão da TAP, portanto, muitas vezes parece que o país vive polarizado entre estas duas cidades, essas duas áreas metropolitanas. E, efetivamente, são as que têm mais peso,
Mas fico sempre a pensar que há mais país para além, efetivamente, de Lisboa e do Porto, porque o Porto também, no fundo, também muitas vezes parece que se comporta um pouco à semelhança de Lisboa, parece que reivindica para si, para a sua área, para o seu território, aquilo a que tem direito, como se fosse assim um parente pop. Não faz o seu papel. Faz o seu papel, mas claro, não faz. E nós não temos capacidade, o nosso problema é que nós não temos capacidade para fazer isto. Isto remete para a nossa conversa do programa passado. Como não temos força, em vez de sermos a região centro, somos o sul do norte e o norte do sul, que é uma coisa que nos mata. Curiosamente, eu acho que o Porto vai ser a melhor coisa, esta saída do Porto, da Associação de Municípios, vai ser o melhor que podia acontecer à Associação Nacional de Municípios. Porquê? Porque vai ser tão importante conseguir o reagrupar e envolver o Porto e satisfazer os descontentes, que isto sim vai escalar o montante de apoios dados e vai para satisfazer e para resolver isto, todos vão ganhar. Agora, é preciso não esquecer quando é que isto foi negociado. E o processo da transferência de competências não é de agora. Não tem a ver com estas eleições, não tem a ver com esta maioria. Isto começa em 2016. É em 2016 que começam os processos de transferência. É em 2017 que se começa a concretizar. Desde 2018 que há municípios com transferências aceites. E o problema é... Eu votei várias na nossa Assembleia Municipal de Viseu. E aquilo que é transferido são os problemas. Não é... ou a parte boa, só vem os ossos, não vês 1 grama de xixa, é só osso. E depois vem o dinheiro que não chega. Quem é o autarca que quer ficar com os problemas, isso não tem dinheiro para eles. Ou seja, quem é o Presidente da Câmara que quer ter, por exemplo, a gestão da infraestrutura de saúde, quando todos sabemos que a infraestrutura de saúde está velha, insuficiente, sem recursos técnicos, sem recursos humanos, a precisar de investimentos malucos. Depois, quando avançando esta transferência, a culpa sai do Governo Central para a autarquia. E o problema é que quando a decisão aparentemente está mais próxima, é muito mais fácil gerar problemas e bloquear o sistema, porque o decisor está logo ali. Nós temos problemas enormíssimos no sistema de saúde e não vês os sistemas a pararem por tudo e por nada. Porquê? Porque a decisão está longe. Mas naquilo que é de gestão municipal, qualquer coisinha se para. Quer dizer, o impacto mediático, a proximidade ao poder é tal, que consegue bloquear logo os processos. Portanto, voltando ao princípio, o Porto sai agora porque não conseguiu que na Associação Nacional de Municípios se fizesse o trabalho que devia ter sido feito. Concordo em absoluto com o Francisco naquilo que diz relativamente ao facto de ser uma correia de transmissão. Ou seja, se formos honestos, não conseguimos observar nos últimos tempos na Associação Nacional de Municípios qualquer posição que fosse um bocadinho desviante daquilo que era o discurso oficial, a doutrina central do nosso governo. Não te lembras? Eu também não. Ou seja, desapareceu isso. Aquilo que falavas, temos o Dr. Ruas muitas vezes zangado a reivindicar. Qual foi a última vez que vocês se lembram? Foi ao princípio, com o Manuel Machado, no princípio. Depois disso, não sei se ainda não seria na altura de Passos Coelho, quando houve as restrições. Penso que terá sido nessa fase em que houve essa dissonância. A partir daí, foi sempre um mar de rosas. Esta pedrada no charco vai ser aquilo que vai ajudar a compor o problema para 308 municípios. Sim, e o Porto vai voltar. Eu ter referido a tal pedrada no charco que se calhar vem agitar no sentido... Uma nota de ilustração sobre a minha experiência com esse tema. Quando era membro da Assembleia Municipal de Viseu, votámos muitas vezes, foram muitas vezes colocadas à votação. Porque eram obrigadas, ou seja, porque éramos obrigados. Se não fizesse isso, aceitavam tacitamente as transferências. Se aceitámos ou não. Eu tinha um princípio que para mim parecia-me bastante básico e inevitável, que era: eu queria saber se o município se achava que estava ou não estava em condições de receber, designadamente as condições financeiras. E muitas vezes o antigo presidente Almeida Henriques dizia: eu consultei os serviços dizem que não é possível. E eu dizia sempre, o PS na Assembleia Municipal dizia sempre o seguinte: não, temos que aceitar por princípio, isto é bom. Eu disse: não podemos aceitar isso. Imaginem, por exemplo, eu lembro-me uma vez uma discussão que tinha a ver com que eu acho bastante ilustrativa e bastante esclarecedora, que tinha a ver com a inspeção, os municípios terem funções e competências de inspeção da rede viária, por exemplo, pontes e etc. Há pouco tempo tinha caído aquela ponte em Borba,
acho que era Borba, na Pedreira. E discutia-se na altura de quem é que era a competência para a inspeção. Ponto, foi mesmo a estrada. A estrada, sim, depois a estrada. Era uma estrada municipal. Claro. E eu lembro-me de pensar assim, nós vamos aceitar competências. Quando eu vou votar a favor do município aceitar competências, quando os serviços dizem nós não temos capacidade para estas competências, e depois cai uma ponte ou rui uma estrada qualquer, morre alguém, e a culpa foi dos deputados municipais que aceitaram isto não é conversa para se ter de modo ligeiro. E aí eu senti assim, se quiserem o cerne do meu comentário, eu senti assim, como nós estamos de tal maneira formatados para um debate político A contra B, preto contra branco, PSD contra PS, que como aquilo vinha sugerido do Poder Central, o PS aqui, imagino que fosse assim noutro sítio também, sendo que não era, que eu lembro uma vez uma discussão que eu que eu achava que o PS em Viseu era demasiado seguidista do poder político, do Governo Central. E eu fui recolher, até fiz uma recolha de notícias em vários municípios, onde o PS local até tinha sido contra aceitar algumas das competências. Principalmente quando estava no poder e sabia que o problema lhe caía no colo. Sim, mas mesmo sim, se calhar agora não estou a ver, mas se calhar muitas vezes isso, ou seja, quando era Câmara também não queria. E portanto, eu acho que é uma questão muito séria e de facto o Rui Moreira tem razão quando diz isto. Os municípios não podem, por muito que defendam a descentralização, não podem, em nome dessa descentralização, ser descuidados com este tipo de processo, porque senão é aquela coisa sei que vamos falar de futebol a seguir, é aquela coisa dos dois centrais, deixa que eu deixo, e de repente não sabe de quem é que é as competências e acontecem os problemas. Sim, mas deixa-me só aqui dizer uma coisa. Eu acho que quer os partidos estejam a governar, independentemente do partido, temos aqui estado só a falar de dois, não é? Os maiores e com mais câmaras. Não há outros que tenham assim para mas, governar. Sim, mas em termos de autarquias, mas temos muitos outros partidos que estão... que têm representantes nas Assembleias de Freguesia, nas Assembleias Municipais e na autarquia. O PCP raramente aceitava estas competências. Nunca. Mas há um princípio... o poder sindical. Pronto, há um princípio que acho que é comum, há um princípio que é comum e que é aceite, penso eu, por todos os partidos políticos, que é a questão da descentralização. Portanto, de assumir novas competências, das autarquias assumirem novas competências. Aqui a questão é o cheque. Pronto, a questão é o cheque. Sim, mas não é uma questão lateral. Sim, não é descentralização. Não é uma questão lateral. É descarregar competências. Não. É livrarem-se de problemas. Não, atenção. Não é uma questão lateral e eu não disse que era uma questão lateral. Portanto, temos aqui a questão do cheque. E tem aqui também o papel reivindicativo das próprias autarquias. E por isso é que eu disse que a pedrada no charco do Rui Moreira é uma pedrada no charco. Não foi uma pedrada na cabeça de ninguém. É no charco, para agitar, de alguma maneira, para fazer ver que se calhar não pode ser o cheque que era prometido e de tal maneira não podia ser que o governo depois vem fazer marcha atrás, digamos, no valor inicial e acrescentar um valor mais significativo. Não chega. As infraestruturas de saúde, de educação precisam de obras? Precisam sempre. Há uma pressão muito grande no nosso sistema público de saúde, no nosso sistema de educação, etc. Todos sabemos. Agora, há um princípio, que é o princípio de aceitar. Mas não é aceitar assim de olhos vendados. Só quando tu aceitas sem o cheque financeiro adequado, certo, mas vão aceitar. Sim, mas isso tem que ser muito... Mas não se pode fechar a porta à negociação. Certo, mas ninguém fechou. Assim não. Mas outra coisa que e mais que isso, negociar quando tu és obrigado a aceitar fim daquele prazo, se nada disseres, mesmo digas que não, és obrigado a aceitar na mesma, que é o que está na lei. Ainda recentemente, há menos de 24 horas, claro, quando o nosso programa for para o ar, será há menos de 48 horas, que um membro do governo, isto é para negociar com a Associação Nacional de Municípios, com todos os municípios, não é município a município, sim. Porque isso ia criar zonas opacas e portanto tem que ser não sei, vão negociar com a Associação Nacional de Municípios com os critérios do Porto.
Não sei. Vão ter que Se vocês sabem, estão na posse de informação que eu não tenho. Não é isso. Deixa-me só já agora para esclarecimento. Não é possível ver esta descentralização só para alguns. E, portanto, partindo do pressuposto que estavam todos na Associação Nacional de Municípios, havia aquele interlocutor. Havendo alguns ou algum que está fora, vão ter que negociar com esse também. Pronto. Segunda coisa, isto também mostra muito o que é Portugal. Nós estamos a discutir isto, se o cheque é suficiente ou não, sem estudos, praticamente. O Porto tem um da Universidade do Minho, etc. Mas o Governo e a Associação Nacional de Municípios, que estudos é que têm? Quais têm com base em quê? Sim. Quer dizer, não sabia ter feito um estudo sério entre os aceite e pedido em parceria pelo Governo e pela Associação Nacional de Municípios, uma coisa que até fosse objeto de análise pública, uma coisa transparente, que pudesse ser feito por economistas e estudiosos académicos reputados e depois, sendo público, pudesse ser até contestado, melhorado pela comunidade política e pela comunidade... Embora isto possa ter, antes de mudarmos de assunto, isto também, não sei, estou a especular, possa ter sido de alguma forma também catalisado por alguma rivalidade entre Porto e Matosinhos, que a Presidente da Associação Nacional de Municípios é de Matosinhos, e pode haver ali também uma picardia adicional. Passamos ao segundo ponto, temos 10 minutos tanto para falar, e tem a ver com a questão do apoio às coletividades, nomeadamente em relação ao futebol, por parte das autarquias, e está relacionado com aquela queixa que o Presidente do Viseu 2001 fez sobre a falta de apoios da Câmara e a descida do clube à segunda divisão de futsal, e portanto no Nascimento tu foste tu que falaste menos e portanto podes-te vingar agora. Vingo-me já atacando à beleza, que era o que mais faltava, um clube depender de uma Câmara para, numa modalidade profissional, subir ou descer. E era o que mais faltava, tentar atribuir as culpas a uma autarquia por isso. Se é profissional, tem que ter os recursos para o ser. Aquilo que as autarquias têm obrigação, e em Viseu tenho a firme convicção de que o faz e faz bem, é apoiar aquilo que é a formação, a atividade física, aquilo que é o envolvimento dos jovens na prática desportiva, federada ou não federada. E para isso existe um conjunto de regras, um conjunto de objetivos e um conjunto de orientações programáticas para definir o que ano a ano é aprovado. Há regras sobre se, por exemplo, o clube está longe do centro, deve ter uma compensação pela distância. Se tem mais atividades coletivas, tem um tipo de financiamento daqueles que têm as atividades individuais. Se envolve mais raparigas, tem outra... Ou seja, há um conjunto de regras que norteiam os apoios que são dados aos clubes, que em Viseu é 1 milhão e não sei quantos. E curiosamente, o clube que tipicamente nos últimos anos mais dinheiro tem recebido é exatamente o Viseu 2001. Ora, aquilo que eu não consigo conceber é que se possa fazer um ataque destes com base naquilo que é... os outros, fez ao contrário, que foi nos outros clubes que conseguem subir divisão, os apoios das câmaras são maiores. Eu agradeço ao Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Fernando Ruas, que não tenha incrementado este apoio. Acho muito bem. Para quê? Para ter mais dinheiro, para poder pagar a formação de jovens que de hoje para amanhã poderão ser grandes atletas de futsal e ajudar o 2001 a ser campeão nacional. Que não pode haver este jogo. Acredito também que possa ter havido alguma falha na comunicação, tenha feito escalar a desavença para ela vir a público desta forma. Mas se lembrarem, já no tempo do anterior presidente, o Dr. Almeida Henriques, houve um episódio destes, também com o 2001, em que as questões azedaram. Houve também, nesse tempo, um com o Lusitano. E com o Académico, que era cíclico. Sim. A questão é, os clubes, sabemos todos, têm, por definição, um volume de despesa superior ao nível de receita. Sinto muito, se querem ser profissionais, se querem gerir um negócio, têm que gerir como toda a gente gera negócios, que se não geram receita suficiente para os custos que têm, tem que diminuir os custos. Quer dizer, não há outra forma. E aqui, agora, transferir para o político, para aquilo que é o dinheiro de todos nós, o financiamento de um clube, digo, atividade profissional, acho muito mal. Jorge Adolfo.
Bom, eu pego nas palavras do Nuno, vejo com muito bons olhos o apoio às atividades amadoras. As atividades amadoras, aquelas que estão na formação, nas camadas mais jovens e menos jovens. Atividade física. Tenho pena que Viseu não tenha neste momento atletas de meio fundo e de fundo, portanto, sobretudo em provas de atletismo, como teve no passado, figuras que fazem parte da história do atletismo português. Saíram de Viseu grandes nomes, saíram e alguns permaneceram cá, mas no meio fundo e no fundo. Esta polémica do futebol remete um bocadinho para... parece que não há outro desporto que não o futebol. Aqui, futsal, mas estamos no domínio do futebol. Eu também gosto muito de futsal, como também gosto muito de futebol. Mas em Viseu a grande maioria dos praticantes é futebol. Exatamente. Mas parece que não há outras atividades desportivas. Bom, concordo em absoluto com o que o Nuno disse, quer dizer, um clube profissional tem que ter receitas, efetivamente, mas não podem ser receitas que são única e simplesmente, ou cujo peso daquilo que é o resultado dos impostos de todos, dos que gostam de futebol ou que não gostam de futebol, que gostariam que a esgrima ou o basquete ou o handball ou o atletismo fossem muito mais financiados e não são, porque é o futebol. Portanto, é muito importante e acredito que o futsal também tem uma projeção. Hoje o futebol tem uma projeção que não é... que extravasa as próprias regiões, são digamos, fazem marketing pelo território. Agora, quando o Tondela, infelizmente, baixou de divisão, isso também é um golpe na região, não é só no clube desportivo de Tondela, mas é em todo o território, é na hotelaria, é na imagem de um distrito que neste momento não tem um clube na primeira divisão, quer dizer, o Académico há muitos anos que deixou de militar na liga mais importante. Portanto, não temos nenhum na região centro. Não temos. Aveiro não, Coimbra não. Coimbra também deu um trambolhão à Académica agora. Também não. E, portanto, ou seja, tudo isso hoje o desporto sempre foi, mas hoje há uma grande mediatização e o futebol projeta as localidades, os territórios. Agora queria chamar aqui a atenção a um aspecto que também tem a ver com o desporto, mas não com o futebol e não com o futsal. É que recentemente a Câmara de Viseu, através da Feira de São Mateus, portanto da Viseu Marca, anunciou que vai querer fazer um rally. Nós que na semana passada tivemos aqui a falar do Velocidade Furiosa, não é? Quer organizar um rally, voltar à tradição de um rally ou de uma prova desportiva, de desporto automóvel no programa da Feira de São Mateus, com vista a no futuro trazer o Rally de Portugal aqui para Viseu, como era grande tradição, não é? Porque o que temos mais próximo é aqui Mortágua, não é? Lá está. Há aqui uma política de procura também de projetar a cidade e a região através do desporto, mas não pode ser só futebol. Lamento. Sim. Francisco. Eu concordo com muito do que foi dito, talvez não seja tão simpático para com a forma como o desporto acha que pode ser organizado em Viseu. Que, aliás, não é um problema de Viseu, é um problema, acho que é do país. E as declarações, ou essa suposta polémica entre o presidente do Viseu 2000, ou o treinador, que as declarações foi o presidente do Viseu 2001, o presidente da secção, e o presidente da Câmara, são bastante reveladoras do país que temos, que é, não há nada que mexa, primeiro que os políticos não achem que devam ter alguma coisa a dizer, e por outro lado, as próprias pessoas e as entidades privadas e as associações também parece que têm muito pouco gosto em serem verdadeiramente independentes. Isso é muito problemático, porque repara, eu uma vez fiz um discurso na Assembleia Municipal, lembro que o Presidente Almeida Henriques ficou um bocado chateado comigo, porque sentiu aquilo, muitas vezes ele sentia as coisas como pessoais e não era, e enfim, nós já tínhamos uma relação boa e depois eu tive que falar com ele a explicar que aquilo não era pessoal.
Mas nós temos, reparem, em Viseu é uma cidade, eu folhei muitas vezes os jornais locais e quase todos, pelo menos todos os meses há sempre uma ou duas coisas que eu encontro do tipo, abre uma loja qualquer e o Presidente da Câmara é que inaugura. Abre qualquer coisa que abra em Viseu, o Presidente da Câmara vai inaugurar. Há uma espécie de... As pessoas sentem que têm que ter a tutela. Qualquer coisinha. Qualquer loja, qualquer café, qualquer tem que ser inaugurado pelo Presidente da Câmara. E nós chegamos ao ponto até do associativismo, que é, por natureza, o conceito e a prática anticentralista, antipoder, porque é a forma das pessoas se organizarem, se autogerirem uma atividade que é sua, que é privada. E por isso se associam. E por isso é que se associam. Disponibilizam-se para juntar recursos suficientes para promover o objeto daquela associação. Claro, que tem que ser dependente. Claro. E hoje em dia as associações são criadas e são mantidas com o pressuposto de que o esforço humano e financeiro dos próprios associados não é suficiente. E isso é um problema, porque repara, aqui, eu percebo, eu não sou contra que a Câmara, que o município, com os meus impostos... uma questão tal como falámos da Associação Nacional, do envelope financeiro, né? Trata-se de... A maior parte eu já estive ligado a várias associações, é impossível, quase impossível, sobreviver sem o apoio... Sem o apoio das... Se calhar muitas delas não podem sobreviver. Muitas não podem sobreviver. Muitas não podem sobreviver, porque deixa-me só dizer o seguinte, quando vocês dizem, e bem, é uma pena que Viseu não tenha clubes, no futebol, mas pode ser noutras coisas quaisquer. No futebol, não, até fora do desporto, mas que não tem associações desportivas que levem para fora da cidade o nome da cidade e a promovam. Se calhar, não é por falta de apoio da Câmara, se calhar tem a ver com outras coisas, tem a ver com, por exemplo, exatamente isto que estamos aqui a dizer, que é não serem saudáveis financeiramente, porque são mantidas artificialmente. São mantidas artificialmente. Porque estão sempre à espera do dinheiro dos contribuintes. Mas, quando assim é, quando qualquer associação, por regra, tem direito, acha que tem direito e depois de facto tem direito, porque lhe é reconhecido, a ter uma parte da sua sobrevivência determinada pelos pelos dinheiros públicos, significa que vão pulular por aí várias associações. E se há várias, tu não tens nunca dimensão, não tens nenhuma dimensão. E eu sou um fã do associativismo desportivo, como sabes, aliás temos filhos, amigos no mesmo clube. E eu todas as semanas praticamente frequento as competições de futebol associativo juvenil e fui jogador do Académico de Viseu nas camadas jovens e eu acho que das manifestações de cidadania e de vida pública comunitária mais bonitas que existem. Mas nós não podemos querer tudo e o seu contrário. Não podemos querer que haja muitos clubes e ao mesmo tempo alguns com dimensão. Não podemos querer que os clubes sejam sustentáveis quando eles já nascem a achar que têm direito a uma parte daquele 1 milhão e tal que todos os anos a Câmara distribui. Não podemos ter isso. E eu acho que isto é problemático na área do desporto, mas é mais problemático por causa daquilo que diz sobre o país. E quando, voltando ao início, quando vejo um responsável pelo futsal profissional, é que nem sequer, convém também fazer a sublinhada aqui. Esta discussão começa esta discussão aqui é suscitada por causa de umas declarações ou uma polémica em torno de uma equipa profissional. Exatamente. O clube que mais dinheiro recebe. Quando até o clube, com o Viseu 2001, que compete claro, não sei se o futsal é totalmente profissional, mas é semi-profissional, mas não é escalão de formação. Quando se queixa de que não fica na primeira divisão porque não tem suficiente dinheiro dos contribuintes, isto é um fresco magnífico do que é Portugal. Se me permites, há um aspecto que eu gostava aqui ainda de sublinhar, que é, compete à autarquia criar as condições de infraestruturas para o desporto amador.
não é? Compete à autarquia. O que a autarquia está a gastar? O que a autarquia está a gastar no Fontelo? É o campo de futebol. Para o Académico poder jogar, se calhar já era suficiente, e para as outras equipas, sim, mas que é muito mais do que... Mas o campo não é do Académico. Exatamente. Eu sei que não. Não, mas o Estado Municipal. Pois, mas se não houvesse o dinheiro dos contribuintes no Estado Municipal, o Académico construiu o seu estádio. É para, para muitas provas desportivas. claro. Mas atenção, há aqui uma coisa que também é importante ressalvar, é que isto, voltando aqui à conversa da descentralização, demonstra bem, há evidência que não há país sem autarquias, porque desporto, de longe, muito mais os municípios do que o Governo Central. Cultura, nem se fala, tudo que é infraestruturação, tudo que é infraestrutura, equipamento social, equipamentos e serviços de apoio social, de inclusão, não sobrevivem sem os municípios. Culturais só se aguentaram durante a pandemia porque os municípios criaram concertos e festivais e eventos. Aqui o que o Nuno acaba de dizer remete para uma entrevista agora recente que tem dado muito brado, não é? Do professor Cavaco Silva e das discussões que seguiram essa entrevista. E a propósito, a questão do Portugal ser um país de tradição municipalista, que eu aqui referi há uns 2 ou 3 programas atrás, quando discutimos a questão da descentralização / regionalização. E cá está, há evidência. As autarquias têm um papel central na promoção também do desporto, mas do desporto amador. Agora, há em Portugal, como há em muitos outros países, uma grande, e desculpem-me a expressão, promiscuidade entre os poderes políticos, independentemente de serem governo central ou autarquias, e há algumas atividades desportivas, nomeadamente e em primeiro lugar, e 99,9% do futebol. Não, mas isso eu dou-te razão, aliás, eu comecei por dizer isso. A cultura é estranhada, que também resulta, os próprios políticos gostam que assim seja e promovem esta cultura, porque querem ter a placa em todo lado, querem ter toda a vida subsidiada e controlada pela Câmara. Desculpa lá, mas é preciso dizer isto também. Temos que terminar. Agradeço aos 3 a vossa presença e habitual brilhantismo. Portanto, agradecer mais uma vez a todos vós a vossa atenção. Até ao próximo programa.